Vazou mais um plano macabro daquele que vive com capiroto dentro dele. Nós vamos trazer aqui hoje, tá? Alguns vazamentos e informações que saíram de dentro do STF. Alexandre de Moraes pretende e já disse, tá? Já condenou Jair Messias Bolsonaro, dizendo que vai colocá-lo em uma cela especial na Papuda. É isso mesmo. Vou trazer essa matéria para vocês. Vamos também trazer os agentes que encontram-se em frente à sua residência, tá? Já possuem agentes da penitenciária em frente à sua residência, fazendo monitoramento e também trazer todas as ilegalidades e os absurdos, tá? Que eles vêm cometendo esse ato de perseguição, constrangimento, inclusive à família de Jair Messias Bolsonaro. Então, se você não é inscrito, eu peço para que você se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like e, claro, compartilhe. Vamos para a matéria. Plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na Papuda. Segundo fontes do judiciário próximas a Moraes, o ministro pretende ordenar que Bolsonaro cumpra pena em cela especial na Papuda, em Brasília. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, planeja ordenar que Jair Bolsonaro cumpra pena no complexo da Papuda, em Brasília, caso seja condenado no inquérito do golpe. Caso seja condenado, tá? Isso aqui é só caso ele seja condenado. Vamos lá. O julgamento do ex-presidente no âmbito da ação golpista está marcado para começar na terça-feira, dia 2/9, e seguir até o dia 12 de setembro na primeira turma do Supremo. Deixando claro que esta matéria é do Metrópolis, tá bom? Inicialmente especulou-se que Bolsonaro poderia cumprir pena em uma unidade do Exército, o ex-presidente é militar da reserva, ou em uma sala da Superintendência da Polícia Federal. Fontes graduadas do Judiciário próximas a Moraes garantem, porém, que o ministro já indicou que, inicialmente, ordenará que Bolsonaro cumpra pena em uma cela especial na Papuda. Segundo essas fontes, a sala que chegou a ser preparada pela Polícia Federal em Brasília seria apenas para o caso de Moraes decretar a prisão preventiva de Bolsonaro em regime fechado antes do julgamento. Parece brincadeira, né? Mas ele já vem cumprindo, tá, uma prisão preventiva. Integrantes da cúpula da Polícia Federal admitem que, a rigor, o Código do Processo Penal prevê que autoridades fiquem reclusas em unidades especiais apenas em casos de prisão cautelar. O plano do ministro do Supremo, de acordo com aliados, é também mandar para a Papuda outros condenados no inquérito do golpe, criando o que aliados do ministro chamam de ala golpista. Abre aspas, só um milagre ou uma crise grave de saúde tiram Bolsonaro da Papuda após o julgamento definitivo, fecha aspas, disse a coluna o ministro com acesso direto a Moraes. Desde o início de agosto, Bolsonaro está detido em prisão domiciliar por ordens de Moraes. A decisão, no entanto, não se enquadrou como prisão preventiva, embora funcione como tal na prática. Foi o que eu acabei de trazer. Outros ex-presidentes tiveram tratamento diferente. Outros ex-presidentes presos tiveram tratamento diferenciado quando presos. Lula, por exemplo, ficou detido em uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Michel Temer, por sua vez, ficou preso inicialmente na sede da PF em São Paulo, depois foi transferido para o Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar. Já Fernando Collor de Mello, que foi preso em abril de 2025, chegou a ser enviado primeiro para o Presídio Comum em Maceió, Alagoas, e só depois foi autorizado a ir para a prisão domiciliar. É simplesmente inacreditável o que este ministro está fazendo. Ele já condenou o Bolsonaro. Bolsonaro está sem acesso a quaisquer meios de comunicação. Isso que ele ainda não foi julgado, não foi transitado em julgado, tá? E esta medida cautelar imposta, ela tem sido exacerbada
além do comum. Por exemplo, nós já sabemos que Bolsonaro não pode falar com mais de 215 pessoas, tá? Ele encontra-se com tornozeleira eletrônica em casa. Sua mulher e sua filha não podem utilizar aparelhos celulares dentro de suas residências. Ele não pode entrar na piscina. Existem uma série de medidas que foram impostas que vocês não acreditam. Ele não pode passar próximo às embaixadas, nem próximo, tá? Existem diversas medidas, inclusive a medida que você não vê e não viu na história, tá? Sendo cometida, a injustiça que é Bolsonaro não poder falar com o próprio filho. Isso, por si só, já é um grande absurdo e caracteriza, tá, a perseguição implacável política de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Sabemos que ele é o inimigo número 1 da família e é a própria vítima. E agora tivemos, tá, o pedido, e eu vou explicar esse pedido, um pedido para que a Polícia Federal fizesse um monitoramento com agentes, não somente no interior, na frente da sua residência, mas também no interior. E isso foi uma declaração da própria Polícia Federal dizendo que não seria efetivo fazer o monitoramento apenas, tá, na parte externa da casa. Vejam o absurdo. E mais, eu vou trazer para vocês agora algumas imagens dos agentes penitenciários que não é da Polícia Federal, que hoje já estão cumprindo as ordens ilegais que extrapolam, tá, os direitos e toda a questão humanitária que trata o assunto, inclusive a inviolabilidade do domicílio, o constrangimento, enfim. São inúmeras que a gente vai apontar ainda aqui no programa no dia de hoje. Eu vou trazer para vocês todas as ilegalidades, inconstitucionalidades que estão sendo cometidas nesse momento. Então vejam aqui comigo. PF pede para Moraes para colocar policiais dentro da casa do Bolsonaro. Lembrando que quem fez o pedido não foi, olha, de acordo com o artigo 282 do Código de Processo Penal, somente quem pode fazer a solicitação de medidas adversas, as cautelares, neste caso, seriam, tá, partes do processo, autoridades policiais ou o próprio ministro. Mas quem foi que fez? Olha só, já começa daí tudo errado. Foi o líder do PT, deputado Lindbergh Faria. Foi ele quem fez o pedido à Polícia Federal, que fez o pedido à Procuradoria-Geral da República, que a Procuradoria-Geral da República fez o pedido a Alexandre de Moraes. Que lindo, né? Olha só o caminho que eles percorreram. E Lindbergh Faria, a todo instante, tem feito, tá, provocado, pois o ministro não pode agir de ofício, devem ser provocados. Ele tem provocado a todo instante, inclusive fazendo solicitações que são de cunho inconstitucional, ilegal, tá? Que extrapolam o direito do indivíduo. Vejam só. E aí a PF pede Moraes para colocar policiais dentro da casa de Bolsonaro. Isso aqui todo mundo já está sabendo, mas eu só trouxe aqui para a gente acompanhar os fatos. Michele já acaba de relatar dificuldades depois de monitoramento de Bolsonaro e a humilhação que eles estão passando, tá? Olhem só o que a Michele Bolsonaro falou aqui nesse caso. Vamos trazer aqui para vocês agora. Michele relata dificuldade depois de monitoramento de Bolsonaro. Humilhação. Nessa terça-feira, dia 26, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou que a Polícia Federal faça a ronda contínua no endereço do ex-presidente, tá? Eu vou trazer para vocês agora aqui a imagem
dos agentes, tá? Que encontram-se em frente à residência do Jair Messias Bolsonaro. Vejam aqui comigo. Ó, esses agentes, eles encontram-se sem armas, aparente, tá? E sem as vestimentas da polícia penitenciária. Mas aqui já são 2 agentes, ou 3 agentes, são 2 agentes, né? Ou 3 agentes, 2 homens e uma mulher. Isso mesmo, 2 homens e uma mulher, 3 agentes em frente à residência de Jair Messias Bolsonaro, já cumprindo, tá, essas ordens que extrapolam todos os ditames da nossa Constituição e do Código de Processo Penal. Uma vez que essa solicitação foi feita pelo líder do PT, deputado Lindbergh Faria. E outra, Bolsonaro encontra-se com tornozeleira eletrônica. Não há que se falar em colocar agentes em frente à sua casa ou até mesmo no interior. O lar é algo inviolável. Foi o que a nossa Constituição garantiu, a autonomia do cidadão enquanto, tá, detentor de seus direitos, não ser violado. O lar, inclusive nas buscas e apreensões, existe, tá? Existe uma regra, está na lei, está na Constituição. Ela só pode ser realizada até o crepúsculo, que é no finalzinho do dia, onde o sol já começa a sumir, tá, no horizonte, e ela pode iniciar-se logo no amanhecer, nos primeiros raios de sol. Então, até isso está sendo violado, tá? Pois, se na busca e apreensão existe esta condição justamente para poder garantir o direito e a inviolabilidade do que é mais importante, tá? Que o Estado nos garante, ou garantia, né? Do lar, hoje está sendo violado, pois esses agentes estão 24 horas em frente à residência, o que não só causa uma humilhação, um constrangimento imenso àquele que foi presidente da República, tá? E através de uma suposta minuta, tá? De uma suposta fuga, através de uma minuta encontrada em seu celular, que a defesa já alegou, tá, ter sido recebida para uma análise dele fazer um pedido de asilo político à Argentina. Mas que isso não significa absolutamente nada, pois até o momento, Bolsonaro não fez quaisquer que seja o pedido e também não demonstrou qualquer momento que realizaria algum tipo de fuga. E isso fica, tá, na suposição. E o ministro, ele não pode se basear em suposições, tá? Inclusive, a lei é muito taxativa em relação a isso. E as medidas cautelares, elas devem ser impostas e elas têm seus limites também. Principalmente essas que encontram-se, tá, na prisão domiciliar, onde o cidadão, ele possui ali ainda, ele já tem o direito de ir e vir cerceado. Ele está com direito de comunicação completamente, ele está afastado do mundo. Ele simplesmente encontra-se nulo, tá? Apagaram Bolsonaro. O que eles estão fazendo é apagaram por completo. E agora, tá? Pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Com seu encapetamento, agora ele quer, tá?
colocar e acha que... E pediu, tá? Pediu, tá, parecer também da PGR, para que a PGR se manifeste em 5 dias. E até dia, né, acho que dia 1º, que vai cair na segunda-feira agora. Tá? Dia 2 começa o julgamento. Do dia 2 ao dia 12 teremos julgamento, tá, do primeiro núcleo, onde encontra-se Bolsonaro. Então, olha só. Vamos aqui. Eu vou trazer para vocês agora, voltando aqui, a matéria, para que a gente veja aqui que a Michele Bolsonaro está dizendo aqui, ó. O monitoramento contínuo do endereço de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal do Distrito Federal, ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, gerou reação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro nessa terça-feira. Ela relatou dificuldades diante do cenário. E como não, né? Olha só. Ela escreveu em sua rede social: sabe, a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme. Resistir à perseguição, lidar com a incerteza e suportar a humilhação. Mas não tem nada não. Nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. E nós temos uma promessa. Pai, eu te amo. Independentemente dos dias ruins, eu te louvo de todo o meu coração. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje eu declaro: o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Pelas redes sociais, a Michele afirmou enfrentar esses desafios crescentes, né? E além disso, Michele Bolsonaro declarou manter esperança e mencionou sua fé. Deus é bom e nós temos uma promessa, afirmou no stories do Instagram. Pai, eu te amo, independentemente dos dias ruins, eu te louvo de todo o meu coração. De acordo com Moraes, a decisão busca evitar que Bolsonaro tente deixar o país nos dias que antecedem o julgamento sobre suposta tentativa de golpe de Estado, marcado para começar na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, no qual o ex-presidente é réu. Então, beleza, tá? Tendo isso aqui, nós estamos já vendo aqui, olha, já começamos aqui com a condenação prévia de Alexandre de Moraes, ministros já, né, os ministros fofoqueiros já falando ali que Alexandre de Moraes vai colocar Bolsonaro em uma ala da papuda, o que difere de todos os outros presidentes. Lula, tá, que foi julgado em 3 instâncias, condenado, teve réu confesso, o cara foi lá para Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. Só que a gente percebe que o Alexandre de Moraes ele tá agindo com fígado porque ele tomou a Magnífica nos peitos, nas costas, no peito, na cabeça, naquela careca do capeta. E agora ele tá querendo se vingar de todas as formas. E tudo que ele pode fazer, por mais que seja, né, ilegal, por mais que seja o mais absurdo possível, ele vai fazer, ele tá fazendo. Primeiro que ele, como parte interessada deste processo, ele já deveria ter sido se declarado suspeito há muito tempo, pois ele é vítima no processo. Outra ilegalidade, outra questão que consta no artigo 252, tá, da Constituição. Ele é suspeito neste processo. Ele não deveria estar nem mesmo, tá, atuando como relator. E isso nós vemos as decisões incumbidas de ódio, tá, de revanche, de rancor. O cara quer ver a capa do Bolsonaro. Ele quer ver o Bolsonaro, tá, da pior forma. Só que ele tem agido inclusive contra a própria família do Bolsonaro, incluindo mulher. Olha só que covardia. Tá? Se você não falar que isso é um cara covarde, é um covarde. Um cara desse é um covarde. Ele está agindo, colocando Polícia Federal. Nós temos a filha do Bolsonaro, a Laurinha. Laurinha tem 14 anos. Uma menina que está em formação. Imagina uma menina dessa ver, tá, ter agentes em frente à sua casa. Seu pai já está preso por um crime que não cometeu, que não tem provas.
baseado em delações, controvérsias, diga-se de passagem, e hoje essa menina vê o pai preso, tá? Por ter feito o certo, está sendo culpado por ter feito o certo, está preso com tornozeleira igual bandido, e outra, com agentes monitorando na frente da sua residente constantemente, quiçá eles ainda não coloquem agentes no interior da sua casa. Que humilhação para a família, para Michele. Michele vai acordar de manhã de baby doll, de pijama, e vai dar de cara com o policial? Porra! Eles estão de brincadeira, né? E aí a gente vê, tá, que não parte, é parte da instituição. A instituição em si, a gente não tá falando da instituição Polícia Federal. Quando a gente fala instituição, a gente não fala do STF num todo, tá? A gente sabe que tem pessoas que estão ali se mordendo, doida para ir para cima desses caras, vagabundos que estão perseguindo o Bolsonaro. E tem gente vagabunda nesse meio, que é pior que bandido. São piores que bandido. Que eles estão indo para cima da família, da mulher, da filha. Tá? Isso é pior que bandido. É um bando de vagabundo. E a gente fica como? Qual é a garantia que nós, cidadãos comuns, temos em relação aos nossos direitos, vendo um ex-presidente sendo tratado, tá, dessa forma desumana? É um absurdo por completo, tá? Mas isso foi avisado. Causa do Brasil. Olha só, isso foi avisado pelo rei do rocambole, tá? Pelo nhonho comunista, outro, tá? Vamos lá que eu vou trazer para vocês aqui agora. Olha só, o que ele avisou aqui, tá? Vejam só. É ele mesmo aqui, ó. Olha, o comunista. O ministro que se declarou comunista. A gente tem um comunista, olha, declarado. E olha o que ele fala aqui para Luiz Inácio Lula da Silva, ó. Polícia Federal afirma que, para fazer monitoramento efetivo, tem que colocar agentes dentro da casa do Bolsonaro. Isso mostra incompetência, né? Não sei para que porra serve essa tornozeleira que eles não estão monitorando, não estão vendo ali o raio de, né, o diâmetro, o raio que ele tem ali de limite. Eles não estão verificando isso? Porra, brincadeira, né? Olha só o que ele fala aqui, olha. Ele deixa bem claro aqui, ó. A Gestapo é sua, Lula. Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, essa polícia está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. É a sua causa. A polícia tá na causa do Lula? Porra. Causa do Brasil, tudo bem. Aí até então, na causa do Brasil. Agora, na sua causa... Pô, isso aqui é uma declaração, é uma confissão, tá? Vocês estão assistindo uma confissão aqui de que esta polícia está agindo como Gestapo, tá bom? Olha só isso aqui. Nós abolimos tentações satânicas, espetacularizações e abusos, forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Olha só, ele acusando tudo que eles fazem. Eles acusam você do que eles mesmos fazem. Isso é a narrativa que a esquerda utiliza, a estratégia, modus operandi da esquerda já há décadas. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população. População? Tá, vamos lá. Grandes poderes os senhores assumem, entre os quais o menor deles é poder andar armado. Gente, é simplesmente inacreditável, tá? É de tirar, assim, qualquer um do sério, né? E aí a gente vê aqui, olha, Bolsonaro, pessoal, ele tá em um processo, tá, de definhamento. Ele está aqui realmente, tivemos a visita de um deputado, tá, do Coronel Melo Araújo. Vejam só, ele informou que o Bolsonaro encontra-se realmente diferente, não somente no aspecto físico. Ele não tá bem, claro, como é que vai ficar bem?
tá? Com essa perseguição. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Bolsonaro já perdeu 3 quilos. Olha como é que ele tá. Aqui ele na frente da sua casa. De vez em quando ele aparece. Aqui ele tirou essa foto. O pessoal esses fotógrafos gostam de fazer uma foto. Tava coçando os olhos aqui. Tinha acabado de acordar. Mas olha só. Bolsonaro tá numa situação, gente. Realmente é triste, tá? Ver um homem que nada cometeu. Injustamente está sendo perseguido. Está sendo torturado. Isso aqui é uma tortura, tá? Isso aqui é uma tortura, tá? É uma tortura psicológica. A família inteira está sendo também afetada. Esposa, filha, tá? Olha só, e filhos, obviamente, né? Então, Bolsonaro tem passado realmente por uma situação que eu vou te falar, viu? Não tem sido fácil. A gente vê que os apenados do 8 do 1, sempre a gente tem que trazer, estão passando, tá, pela perseguição, por penas, tá, que são infundadas, desproporcionais, irrazoáveis, pegando 17 anos. Pessoas que muito menos tiveram dia 8, simplesmente foram pegas no acampamento. Fora aquele... Agora, lembrando aqui, né? Fora as certidões positivas, né? Que foram denunciadas pelo Tagliaferro. Tá? Eu vou trazer uma notícia do Tagliaferro já para vocês também. Notícia que saiu quentíssima. Esperem aí que já eu trago. Então, o Moraes ele deu 5 dias para a PGR se manifestar sobre a prisão de Bolsonaro. Então vai valer até dia 1º agora, segunda-feira, como eu falei, tá bom? E a decisão de Moraes é ilegal de jurista sobre a vigilância de Bolsonaro, tá? Vamos trazer essa matéria aqui. Eu vou até pular aqui uma matéria, que vocês já sabem também, eu já acabei de explicar. E eu vou trazer essa matéria aqui. Decisão de Moraes é ilegal de jurista sobre vigilância a Bolsonaro. E eu vou fazer uma análise. Eu vou trazer aqui, ó, até separei um quadro que eu fiz aqui, tá? Com todas as ilegalidades, tá? O que fere a Constituição. Vocês vão ver aqui, vocês vão ficar impressionados. Vocês vão falar, meu Deus. Gente, realmente o Brasil, ele não possui mais justiça. Não possui, tá? Não é um país, é um país velado, é um país que hoje encontra-se com uma capa de democracia, mas que de democracia não possui absolutamente nada, tá bom? Nós estamos realmente lidando com uma ditadura, tá? Isso aqui é fato, tá? Decisão, vamos lá. Decisão de Moraes é ilegal de jurista sobre vigilância a Bolsonaro. Por André Marcília, ordem não tem fundamentação, antecipa pena, pode configurar abuso e autoridade. Como eu falei, já está antecipando a pena, inclusive, né? O jurista e professor do direito constitucional André Marcília classificou como ilegal a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou vigilância policial permanente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Marcília, conforme análise em seu perfil no X, a medida extrapola limites legais das cautelares já impostas. Segundo o professor, Moraes mencionou o risco de fuga, mas sem apresentar fundamentos concretos. Para ele, trata-se de conjecturas. O especialista destaca que decisões judiciais não podem se apoiar em ilações. Marcília acrescenta que hipótese de refúgio em embaixadas, citada no despacho, já estaria neutralizada pelas restrições atualmente vigentes. Pois é, ele está com uma tornozeleira eletrônica. Decisão é vigilância policial contínua. O jurista afirma, do mesmo modo que a finalidade da prisão domiciliar é limitar a circulação do investigado e não convertê-la em vigilância policial contínua. Na avaliação dele, a ordem viola a intimidade protegida pela Constituição, caracteriza constrangimento ilegal e pode ser entendida como antecipação da pena. Marcília ressalta que monitorar por si só não é abuso. O abuso, diz,
reside na intensidade, na desnecessidade e na falta de fundamentação adequada da medida determinada por Moraes. Agora, acompanhe comigo aqui esse quadro que eu vou trazer para vocês. Bom, ele está bem aqui, ó, elencado. Acredito que dá para vocês acompanharem, tá? A leitura. E vamos aqui, então, para esta parte aqui que é de suma importância. A decisão do ministro Alexandre de Moraes representou uma escala significativa no uso das medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Embora o contexto, risco de fuga, insinuações de interferência externa e a proximidade do julgamento justifique alguma cautela, é preciso avaliar a atenção se essas medidas são de fato proporcionais e necessárias. Contexto legítimo, mas com sinais de desproporção, como disse André Marcília. A descoberta de um rascunho de pedido de asilo não foi acompanhada de indícios de uma ação imediata de fuga. A vigilância 24 horas externa ou interna autorizada pela decisão parece mais simbólica do que estritamente necessária para coibir a fuga. Ou seja, simbólica, no caso, seria de perseguição, tá? Eles estão agindo com o fígado. Essa simbologia, no entanto, reforça uma sensação de intimidação institucional. Vamos lá. Medidas cautelares devem ser específicas, temporais e proporcionais ao risco apresentado. A ampla vigilância pode legar ao encarceramento domiciliar um caráter de isolamento severo, levantando questionamentos sobre o equilíbrio entre a segurança pública e as garantias individuais. Garantias individuais aqui, eles rasgaram, jogaram no lixo. O time da medida associada à forte repercussão política e as sanções internacionais sofridas por Moraes sugere um ambiente de polarização elevada. Isso pode contribuir para uma percepção de judicialização da política, em vez de um controle jurídico isento. Para que a medida seja legítima, é essencial que a sua duração, critérios de avaliação do risco e limites na atuação policial sejam claramente estabelecidos e fiscalizados. Sem isso, o Brasil corre um sério risco de ver consolidar precedentes perigosos de autoritarismo judicial. Só que esses precedentes, tá? Esse é só mais um precedente. Temos diversos outros anteriores a este precedente, onde a gente viu, Alexandre de Moraes realizar, tá? E ultrapassar tudo que ele poderia ter, tá? Como limiar para suas ações enquanto ministro. Então, por exemplo, temos aí, vou dar um exemplo aqui, claro, tá? Quando ele utilizou do TSE e de pessoas comuns como agentes de polícia judiciária, formando um gabinete paralelo que usava de meios informais, como o WhatsApp, para fazer as perseguições e as investigações, inclusive utilizando a Guest Bio, que é aquele sistema de identificação facial que ele utilizou, tá, de forma ilegal, pois ele é de uso exclusivo do TSE, e fora as documentações, tá, que a Ayrton Vieira pedia, se ligou que ia dar merda, falou assim: Tagliaferro, começa a mandar as documentações, tá? Sem ser do STF, você tá mandando com o timbre do STF, manda com o timbre do TSE, tá? E aí Tagliaferro começou assim mudar, tá? Então eles estavam remanejando, tá, as questões de documentação para poder parecer que era legal o que estava sendo realizado, como se o ministro do TSE tivesse solicitado tais medidas de investigação ou tais ações. Então, com isso, a gente vê que realmente, a mando do Alexandre de Moraes, ele já ultrapassou todas as suas, tá, os limites aí do devido processo legal.
e da nossa Constituição, que ele está ali para salvaguardar, né? Conclusão aqui, ó, Alexandre de Moraes tomou uma decisão juridicamente fundamentada frente a indícios de fuga da tentativa de interferência no processo judicial. No entanto, o reforço de monitoramento, especialmente com possibilidades de presença policial constante, ultrapassa a linha tênue que separa o rigor legítimo da opressão judicial. Ao transformar a residência em uma espécie de zona controlada, a medida arrisca ferir direitos constitucionais fundamentais e mais, ao operar numa arena política inflamada, o gesto pode ser percebido como menos um ato de justiça e mais uma manobra para reduzir a figura de Bolsonaro a uma pária ainda em vida política. Estão colocando o Bolsonaro, humilhando o Bolsonaro, tá bom? O Estado Democrático de Direito precisa garantir a segurança sem sacrificar liberdades e, nesse caso, estamos diante de uma aparente inversão de lógica democrática. Olha só, as medidas, tá? Monitoramento policial 24 horas no entorno da residência. Tá? Temos o artigo 5º, inciso 10, direito à intimidade, vida privada, honra e imagem. O artigo 5º, aqui inciso 11, inviolabilidade do domicílio. Ainda que os policiais estejam apenas no entorno e não dentro da casa, a vigilância permanente cria uma situação de constrangimento, como se houvesse uma presunção de culpa. Então, aqui a gente tem, tá, o que fere, e vai vir logo a seguir, que eu trouxe aqui para vocês, que é a presunção de inocência. Então, eles já estão aqui culpando Bolsonaro, tá? Dizendo que ele realmente iria, de fato, fugir e por um achismo, por uma suposição. Possibilidade da presença policial no interior da residência. Temos aqui o artigo 5º, inciso 11, inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou por ordem judicial. Já não temos mais segurança de propriedade, né? Vemos aí, propriedade hoje é algo que está... Qualquer um hoje pode ter aí sua propriedade sendo tomada por um MST. Principalmente esses que encontram-se e possuem fazenda. Agora vemos que o lar deixou de ser, tá, inviolável. Ainda que seja autorizada por ordem judicial, tal medida só deveria ocorrer em casos extremos, flagrante ou grave ameaça. Existem flagrante? Existe grave ameaça? Não. Inserir policiais dentro da residência de forma contínua criaria uma quebra abusiva do direito fundamental à privacidade e à inviolabilidade do lar. Olha só. A prisão domiciliar somada de vigilância ostensiva. Artigo 5º, inciso 5º, direito de locomoção, já restrito pela prisão domiciliar, como eu trouxe. E temos aqui artigo 5º, inciso 54, do devido processo legal, tá? Já é uma medida restritiva de liberdade, somada à vigilância ostensiva e contínua, aproxima-se de um estado polialesco, sem limites proporcionais ao risco alegado. Direito aqui, olha... indícios frágeis de risco de fuga. Direitos afetados. Artigo 5º, inciso 57. Presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Olha, utilizar como fundamento apenas um rascunho de pedido de asilo sem comprovação do ato concreto de fuga configura excesso de violação da presunção de inocência. O indivíduo passa a ser tratado como culpado em potencial sem base sólida. Efeito simbólico de constrangimento público, humilhação. Artigo 5º, inciso 3º, proibição de tratamento desumano ou degradante. Isso aqui é desumano e degradante. Estão humilhando a um ex-presidente sem trânsito em julgado, tá? Por uma suposição. E mesmo assim, nós sabemos que ele
não possui culpa em nada e muito menos tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Artigo 5º, inciso 10. Proteção à imagem. Transformar a residência em zona de contenção policial pode gerar constrangimento midiático e político desnecessário, caracterizando tratamento degradante e violação da imagem pública do investigado. Tá? Tratamento desumano ou degradante. Aqui, a gente já pode cair também, tá, na violação dos direitos humanos, tá bom? Isso tudo leva à violação dos direitos humanos. Então, o violador de direitos humanos, como já está respondendo pela Magnitsky, tá? Já está respondendo, sendo sancionado pela Magnitsky como violador, ao lado de corruptos, ao lado de monstros que causaram aí terror mundo afora. Alexandre de Moraes vem violar mais um direito, tá? Isso é violação de direito humano, pois isso é degradante, é desumano, é desproporcional, tá? Somente o ato de terem colocado agentes da polícia penitenciária em frente à sua residência, isso já caracteriza já a violação de direitos humanos. Agora, vejam só aqui o que o Nicolas Ferreira falou a respeito. Questionamentos de Moraes sobre Moraes dá 15 dias para o ex-assessor de Moraes responder aos questionamentos de Moraes sobre o vazamento do gabinete do Moraes, onde Moraes é acusado de criar um gabinete paralelo para investigar os desafetos do Moraes. E se discordar, basta recorrer ao Moraes. Moraes dá 15 dias para o ex-assessor... Bugou, né? Todo mundo buga. Tudo é Moraes. Tudo. E ele já declarou que ele queria ser relator de tudo. Chegou ao ponto de declarar que ele queria ser relator de tudo. O cara, realmente, eu vou te falar, ele precisa passar por um exame de sanidade mental. Não é possível. Não é possível que nós estamos vivenciando isso em pleno 2025. Mas é claro, né, temos respaldo também. É uma simbiose, tá? O governo petista, socialista / comunista, querendo implementar o socialismo no Brasil, em simbiose com alguns ministros do STF, que estão ali fazendo, né, proporcionando que este desgoverno vem atuando como vem atuando, e ao mesmo tempo este desgoverno vem, tá, subsidiando as atitudes dos ministros. Pois temos aí um ministro comunista antigo, amigo antiguíssimo de Luiz Inácio Lula da Silva, que é o Dino. Temos Zanin, que é ex-advogado. Temos Gilmar Mendes, já declarou que o modelo chinês é o melhor que possui, né, que deveríamos seguir, o modelo de regulação de redes sociais. Ministra Carmen Lúcia, que já chamou 213 milhões de brasileiros de pequenos tiranos. Barroso, tá, já declarou que vencemos o bolsonarismo. Então, tá, estamos vendo uma simbiose perfeito, casamento perfeito. Só que isso precisa acabar. O Brasil já não vai sustentar mais com algumas medidas que estão sendo já e vão ser impostas ao Brasil. E eu escutei, eu vou trazer isso aqui no final para vocês também, uma medida que Donald Trump vai colocar Brasil igual Cuba. Essa medida vai colocar Brasil igual a Cuba, tá? Vejam só, eu vou trazer essa próxima matéria aqui para vocês. Teremos, tá? Já estamos com... Já está confirmado, na verdade, tá, a presença de Tagliaferro na audiência, tá, na CPI da Lava Toga, que a audiência que ocorrerá no dia
2 às 11 horas da manhã. Então, dia 2, nós estaremos aqui transmitindo. Se eu não estiver lá no próprio Congresso, fazendo a transmissão ao vivo, estarei fazendo a retransmissão aqui do estúdio, tá bom? E nós teremos Tagliaferro abrindo, tá? A caixa preta e vai merda pra todo lado. Vocês podem ter certeza que vai voar merda pra todo lado. Não vai sobrar um, tá? Ele vai trazer informações, segundo ele, se tornará insustentável a permanência de Alexandre de Moraes e alguns ministros nas cadeiras do STF. Vejam só o recado que ele deu aqui, olha, quase que entrou aqui. Eu acho que tem uma musiquinha. Vamos ver se o YouTube deixa passar essa. Eu vou colocar para vocês. Se você quer que de fato eu volto para o Brasil, está pedindo extradição, né? Eu acho que você quer que eu faça uma delação premiada, é isso? Que eu conte no seu processo, no seu tribunal, no seu gabinete, na sua relatoria, né? O que aconteceu nas eleições de 2022. O que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, no Gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, aquelas reuniões que nós tivemos online, as reuniões do seu gabinete, nas idas que eu tive ao STF para fazer um trabalho que o Jefferson não fazia, né? Porque é preguiçoso, para revisar processo, né? As conversas minhas com a Cristina, as conversas minhas com a Ayrton, com o Capitão Wellington, com a Gisele, né? Que é a nora da Miriam Leitão, com o Fernando Chuí, que você colocou na BIM, olha que interessante, como corregedor da BIM, e entre outras pessoas, né, as quais, por meio dos seus interlocutores, você me colocou. O que você acha? É uma boa ideia, hein? É uma boa ideia eu fazer uma delação premiada? Que eu acho que é isso que você quer, né? Como você é um juiz imparcial, como você é um juiz justo, né, e jamais se envolveria psicologicamente com os fatos, eu acredito que você então quer que eu faça uma delação premiada, que eu conte tudo que aconteceu, que assim haverá uma sentença justa e correta. O que você acha? Vamos lá? Meu amigo, vai voar. Você pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que vai voar merda pra tudo que é lado. Esses caras aí, esses ministros do STF devem estar se borrando todinho agora, tá? Porque ele vai trazer, inclusive, ele vai trazer documentos, tá? Conforme ele trouxe em outras entrevistas, documentos, aí são, né, áudios, prints, e diz ele que gravou tudo, tá? Que quando ele viu que falaram que era para apagar e que ele não apagou mesmo, que ele guardou para sua segurança. E ele tá dizendo aqui, olha, de diversos momentos, aqui ele citou diversos momentos que parecem ser, tá? Parecem aí ser momentos que possam, tá, incriminar Alexandre de Moraes. Vamos aguardar dia 2 de setembro, terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Então ele foi convidado, aceitou, vão enviar o link para ele, o pessoal lá da Comissão de Segurança Pública vai enviar o link para ele. Já disseram que poucos minutos antes vão enviar o link para que ele possa participar dessa audiência pública e abrir o verbo. E aí o bicho vai pegar. E no mesmo dia, coincidentemente, teremos aí a abertura do julgamento da primeira ala, né? Da primeira turma, do primeiro núcleo, na verdade, realizado pela primeira turma, que encontra-se Jair Messias Bolsonaro, que vai até o dia 12 de setembro. Tá? Lembrando que esse julgamento ele iniciará no mesmo dia que teremos aí essa comissão e audiência pública, tá? Onde Tagliaferro começará a abrir a caixa preta e vai soltar aí e vai voar morcego, bicho para tudo que é lado. Podem aguardar que a gente tem aí essa novela, ela não terminou, ela só tá agora começando. Que a coisa agora que vai começar a pegar fogo. Agora que a gente vai ver, tá? Coisas acontecendo. Agora, o que ele falou também outro dia, o Tagliaferro, independentemente, pessoal, dele ter cometido
crime, obedecido ordens ilegais, tá? Não é o momento pra gente agora tá olhando para isso. É o momento da gente trazer ele para perto, fazer com que ele fale o que precisa ser falado, depois a justiça, enfim, após resolvido o grande problema que temos aí, diversas pessoas, esses milhares de pessoas que estão, né, sofrendo a perseguição, apenadas, com penas duríssimas, tá? Que precisam de liberdade, precisam de justiça de fato. Temos o nosso ex-presidente, Bolsonaro, passando por todo esse processo também injusto, para que ele não concorra às eleições, né, o pleito de 2026. Então não é momento para ninguém ficar batendo, tá bom? Eu fico vendo aí a galera aí, inclusive comunicadores que gostam de ficar, né, dando uma de macho, para querer bater. Não é momento para bater no cara. É agir com inteligência. Eu falo, tem hora que tem gente que eu acho que parece ser burro, né? Tem gente que quer bater no cara no momento que a gente tá precisando dele. Não, porque o cara é um criminoso e quer bater no cara. Não adianta agora bater no cara. O que a gente tem que fazer agora é trazer o tagliaferro pra perto da gente. Fazer ele soltar tudo, tem que soltar. Depois a gente vê, mas a gente precisa resolver a vida dessas pessoas. A gente precisa resolver as eleições de 2026, porra. Senão a gente vai ficar refém do PT de novo. Lula tinha que ser empichado. Não foi empichado até agora. Vamos ver se com... que eu acredito que não, essa CPMI do INSS aí, vai acontecer alguma coisa, mas ele já passou dos limites há muito tempo. Cometeu crimes de responsabilidade. Atuando como vem atuando. De forma irresponsável. Não agindo como um chefe de Estado. Não negociando, não conversando com Donald Trump também. Tivemos aí ele atacando, na verdade. Se afastando. Colocando o Brasil... Tá? E não é... foi Eduardo Bolsonaro que... Não, Eduardo Bolsonaro está denunciando como eles mesmos. Como Gleisi Hoffmann foi denunciar para lá o Comitê Liga Árabe quando o Luiz Inácio Lula da Silva foi preso. E aí agiram contra a soberania? Eles não, né? Agora nós, da direita, que estamos sem ferramentas para trabalhar mais aqui, pois estamos com o judiciário que já foi contaminado, tá? E é isso que a gente está percebendo. Agora é a hora de trazer tagliaferro, abrir o verbo, deixar ele abrir o verbo, falar o que tem que ser falado, tá? E dar os parabéns por ele estar tomando essa atitude. Antes tarde do que nunca. Agora todo mundo quer saber só de bater. É igual você pegar cachorro morto e bater. Pô, o cara já tá fudido mesmo. O cara já se lascou inteiro. Já fez merda. Agora vão bater no cara? Bater em cachorro morto? Isso é covardia. A gente tem que, nesse momento, trazer ele. Solta. Vamos. Trata o cara. O cara voltou atrás. Podia não ter voltado atrás. Podia ter ido embora, falado assim, que se foda todo mundo, tá? Não quero saber de nada, tá? Depois vão querer me ferrar aqui. Não, o cara voltou atrás. O cara tá aí, dando a cara a tapa. Então é momento da gente ter cabeça, tá? Eu fico vendo a galera aí que tá sendo, né, muito bravateiro, querendo mostrar de bravinho. Rapaz, esses caras aí pra mim aí são os que correm na primeira batida de pé, assim, são os que correm. Que não aguentam o peso de uma mão. Vamos dar a chance pro cara, porque o cara merece. O cara tá abrindo o verbo e isso pode ajudar muito a direita e o futuro do Brasil. Olha só, se a gente não resolver esta merda agora de 2026, a gente tem 30 anos, 50 anos aí que estão, tá? Que estão dependendo das decisões de agora. Senão a gente está fadado a ver o Brasil mais 30 anos em decadência. Escuta o que eu tô te falando. Aí, olha só. Vamos aqui para esta próxima aqui, ó. Não bastando, tá? Não bastando, não obstante. Donald Trump percebeu que os caras
os capirotos da capa preta estão muito brabinhos, estão muito bravos, estão indo para cima, estão continuando, não querem saber de retroceder 1 milímetro, estão aí agindo com a sua sanha de perseguição, de ódio, rancor, né? E a favor desse desgoverno. E olha só o que Donald Trump vai aprontar pro Brasil agora, tá? Aprontar no sentido de, já que vocês não estão entendendo o recado, calma, vocês vão se tornar uma Cuba logo logo, vejam comigo. Colocando no discurso dele, é a restrição a países, e o Brasil é alvo, de acesso à tecnologia. Até que ponto? Nossa, isso é a opção nuclear, né? Isso realmente é muito sério. Foi isso que causou uma enorme crise entre Estados Unidos e China, já no governo Joe Biden. Xi Jinping se queixou diretamente ao Biden na cúpula que eles fizeram na Califórnia disso, porque isso realmente tolhe o desenvolvimento, até de um país como a China, que tem uma imensa capacidade de inovação e de investir em inovação, né? Que dirá o Brasil, que importou no ano passado 6 bilhões de dólares em chips de diversas origens. Sabemos que a usinagem, a fabricação mesmo desses chips ocorre em Taiwan, mas eles têm tecnologia americana embarcada, né? Nesse post, o Trump disse que ele acusou esses países, né, sem dizer quais países, mas ele se referia ao Brasil e à União Europeia, de permitir livremente a atuação das plataformas digitais chinesas, né, e de regular as americanas. É claro que não é bem isso que acontece, mas na prática essa é a percepção americana, né, e eles não conseguem entender realmente essas leis no Brasil e na Europa, essa cultura a respeito do que é liberdade de expressão, que ela é muito diferente da dos Estados Unidos. Então, no momento em que o Trump aumentou as restrições ao acesso dos semicondutores mais sofisticados para a China, foi que a China baniu as licenças dos minerais estratégicos para os Estados Unidos. Então, são coisas que estão nesse nível, né, em termos estratégicos, e aí os dois recuaram e abriram mão dessas restrições. Então, esses chips eles têm uso dual, né, tanto civil quanto militar, e eles movem tudo o que se move, né, tudo, a comunicação, a eletrônica, a indústria, os serviços, todo o funcionamento. E os Estados Unidos têm uma forte capacidade de realmente tolher o acesso de qualquer país a essa tecnologia. Ou seja, se tornará inviável, tá? Brasil deixará de existir como é o Brasil de hoje, pois vocês viram, tá? O que foi relatado. Tudo que se move, tudo que se faz hoje depende de chips, de semicondutores, depende desta tecnologia. A indústria, num todo, o agro, num todo, as nossas vidas, que você utiliza hoje, aí, que você está utilizando para me ver agora, depende disso. Tudo depende disso. Imagina se Donald Trump, tá, fizer e tomar esta ação contra o Brasil, que é muito provável que vai acontecer. Vamos voltar à década de 70, igual Cuba vive hoje. Estamos ladeira abaixo. Vocês não estão... E aí, pessoal, é onde a população enfraquecida, população já abatida, população já desgastada, cansada,
se torna refém do sistema ditatorial. Pois aí a população ela depende das migalhas do regime para poder sobreviver. E ai quem reclamar. E ai quem reclamar. E é assim que se consolida uma ditadura. Foi assim em 64, quando Jânio Quadro saiu do Brasil para visitar a China de Mao Tse-tung, entre outras ditaduras, que os congressistas notaram a ligação e a presença, inclusive, a aproximação dele de agentes da KGB. Foi assim que o Congresso, tá? Enquanto Jânio Quadros estava no Sul, não estava nem fora do Brasil, declarou a vacância. Aí o pessoal fala, foi um golpe militar. Não. Foi um golpe parlamentar, dos parlamentares, que declararam que ele estava como se ele estivesse fora do Brasil, né? Porque a Constituição era bem clara, só podia declarar caso ele estivesse fora, o presidente estivesse fora do país. Ele não estava fora do país, inclusive ele estava vindo acho que é do Rio Grande do Sul para Brasília, estava indo para Brasília, estava no meio do caminho no avião e recebeu a notícia. Então foram os parlamentares. Mas por quê? Porque ele estava se aliando ao lado socialista da União Soviética, de Cuba, tá? Do pior lado. E estávamos com agentes indo treinar em Cuba, pessoas. Estávamos prestes a ver uma guerra civil eclodir aqui no país, com a tentativa, tá? A tentativa de tornar o Brasil em ter um golpe, na verdade, né? Em ter um golpe comunista. E o que está acontecendo agora está muito parecido com essa época, com 64. Está muito parecido. Agora, quando é que nós vamos ter Congresso tomando algum tipo de ação? É impressionante. O Brasil, ele está se perdendo. O Brasil está se afastando. O Brasil vai ruir desta forma. Estamos ruindo. Estamos vendo o Brasil ruir. Isso não é culpa, e sim consequências de atos extremos de perseguição política, de tentativa de desdolarização, aproximação de países e de regimes ditatoriais que colocam em risco, obviamente, a segurança nacional dos Estados Unidos. E Donald Trump vem cada vez mais, tá, aplicando, sobretaxando o Brasil por conta das irresponsabilidades cometidas pelo chefe do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelas atitudes, pela juristocracia que nós temos hoje no nosso país, que persegue opositores, que persegue a direita,
que é o nosso Supremo Tribunal Federal, na figura, principalmente, de Alexandre de Moraes. Peço para você, então, tá? Se você gostou da matéria do dia de hoje, das informações, deixa seu like, não esqueça, tá? Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, né? Ajuda muito nosso canal a crescer, tá? A cada dia. Compartilhe também, se você achou interessante, compartilhe com seus amigos, familiares, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. E não se esqueça, dia 7 de setembro nós temos um compromisso, tá? Dia 7 de setembro, tivemos a Marcha da Família, lá em 63, 64, né? A Marcha da Família pela Liberdade, onde foram... O Brasil possuía, acho que, 1/3 a menos do que nós possuímos no dia de hoje, de população. Tivemos mais de 1,5 milhão de pessoas nas ruas, manifestando contra todas as ações, as medidas de Jânio Quadros, tentando estatizar, né, tudo e causando, tá, um tremendo de uma aniquilação ao país. E hoje nós estamos vivenciando praticamente a mesma coisa. E a gente precisa ir às ruas. Precisamos levar a informação. A população não vai permitir que o Brasil se torne em uma Cuba ou em uma Venezuela. Então, nos vemos logo em breve. Tchau, tchau.